Dia 28 de setembro, seja muito bem-vindo a mais um Domingão abençoado, aqui nosso primeiro editorial do dia. Hoje vai ser aquele bate-papo, né? Nós vamos abrindo aqui o nosso aplicativo, nós vamos batendo um papo sobre todas as matérias que estão rolando, e é assim que vai funcionar, tá? A gente vai batendo um papo, discutindo, conversando, uma coisa bem tranquila, bem leve, para acompanhar o nosso Domingão aí. Combinado? Bora para cima? Então vem comigo que a gente separou um monte de matéria aqui. Só não esquece de se inscrever no canal, curtir, compartilhar, que é bastante importante aí o seu apoio. Combinado? Vamos lá. Olha só, Trump envia forças federais a Portland após atos contra o ICE. Não sei se você viu, mas um maluco, né, que tinha nas balas ali inscrições antifas, né, daquele grupo antifascista de esquerda, ele abriu fogo contra um grupo de imigrantes. Parece que um imigrante morreu, abriu fogo, na verdade, contra o ICE, né, num centro de detenção lá em Portland, né, nos Estados Unidos. E aí, o que aconteceu foi que o Donald Trump já está começando a ficar de saco cheio e está sabendo aproveitar, assim como o Bukele, o radicalismo desses grupos organizados, da esquerda, e aí ele resolveu implementar ali uma operação federal. Sim, o Donald Trump resolveu, né, aumentar o tom, resolveu levantar o discurso e falou, quer saber? Intervenção federal, e as forças federais foram a Portland. É lógico que a esquerdinha vai começar a entrar na justiça pedindo para essa operação federal não acontecer, né? Mas na minha visão não vai dar em nada. O governo do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, determinou a intervenção federal em Portland, capital de Oregon, uma cidade democrata, tá? Esquerdinha, que tem registrado protestos contra detenções de imigrantes em situação irregular. Trump anunciou nesse sábado que instituiu o secretário de Defesa dos Estados Unidos, que é o Pete Hegseth, a enviar tropas à cidade, que, segundo o presidente americano, está, abre aspas, devastada pela guerra, em referência aos atos contra os agentes de imigração. Ele recomendou o uso de, abre aspas, força total, caso seja necessário. E aí a galerinha da Left People, a esquerdinha, já está desesperada falando, meu Deus, o Donald Trump é um ditador malvadão, não deixa nem a gente protestar e matar os outros em paz, dá tiro neles. Abre aspas. A pedido da Segurança Interna, Chris Snowden, estou instituindo o secretário de Guerra, Pete Hegseth, a fornecer todas as tropas necessárias para proteger Portland, devastada pela guerra, e qualquer uma de nossas instalações do ICE sitiadas contra ataques da Antifa, né, e outros terroristas domésticos, afirmou Trump em publicação na sua plataforma Truth Social. Inclusive, o que a gente precisa prestar atenção nesse caso aí dos Antifas? Os Antifas é um grupo de esquerda do qual o Donald Trump acabou de assinar um decreto considerando-os terroristas. Então, a turma da esquerda, a turminha da Left People, que ficar do lado aí dos Antifa, né, vai ser categorizado como terrorista também. Bem padrão Nayib Bukele, né? O presidente norte-americano, Trump, ele ainda ressaltou que a decisão tem o objetivo principal de proteger as instalações do Serviço de Imigração e Alfândega, que é o conhecido como o ICE aí. Mas, entretanto, todavia, contudo, ele falou que todo mundo que estiver fazendo protestos, manifestações, estão instigando a criminalidade contra os agentes do ICE. E aí pode ir parar na cadeia. E é bom a gente lembrar o seguinte, desde os meados desse ano, desde que começou, né, o Trump tem enviado tropas federais a várias cidades. Começou com Los Angeles, depois enviou para Memphis, Washington, e aí o argumento do Donald Trump não, eu vou restaurar a segurança, eu vou reestruturar aqui a liberdade do cidadão de bem. A verdade é que quando você estabelece a segurança e combate a criminalidade, de quebra, você está combatendo a esquerda também. Então, está polarizado lá nos Estados Unidos, né? Uma turma acha que ele está indo longe demais, outra turma está falando, votei nele, foi para isso mesmo. E aí, né, fica a sua opinião aí. E aí, você acha que o Trump está ultrapassando os limites, está indo além dos limites,
ou está certo o presidente norte-americano, né, de enviar essa tropa agora para Memphis, né? Só um detalhe, só um detalhe. Lembra que ele já mandou para Los Angeles, ele já mandou para Memphis, ele já mandou para Washington e agora para Portland, né? Desculpe, para Portland. Só um detalhe. Depois de já ter anunciado o envio para Portland, ele ainda falou: olha, e se vocês encherem o saco, se começar esses negócios de manifestaçãozinha de esquerda, eu vou mandar as tropas federais também para Chicago, para Nova York, São Francisco e Baltimore. Vou pegar vocês. E aí, qual a opinião de vocês acerca desse posicionamento do Donald Trump? Tá? Mas tem mais. Matéria aqui também de São Paulo News. O governo Trump planeja ataques a cartéis de drogas dentro da Venezuela. Ou seja, mostrando que o esquema aqui não é só pegar dentro dos Estados Unidos. É o que traz de fora, né? Esse esquerdismo, esses usuários de droga. Vem cá, você já viu algum usuário de droga pesado aí, defensor da direita, defensor do combate à criminalidade? Existe, mas é exceção da regra. A maioria dos maconheiros, a maioria está tudo dentro de alguma universidade federal, está dentro de algum instituto aí do lado da esquerda. Estou mentindo? Fala se eu estou mentindo. Não estou. Então, dá uma olhada nessa matéria. O Trump planeja ataques a cartéis de drogas dentro da Venezuela. É o que trata a matéria aqui. E aí, o que está chamando a atenção? A pressão do Donald Trump está muito grande em cima da Venezuela. E aí, aqui, há uma matéria da NBC News, ela disse que o Trump está elaborando planos para atacar traficantes de droga. Agora, não mais barquinhos que estão passando perto das tropas norte-americanas. Agora, as próximas semanas serão decisivas porque ele vai fazer a incursão dentro do território da Venezuela. Dentro. E aí, duas opções, né? Ele vai fazer uma escalada significativa em relação só ficar derrubando ali no Mar do Caribe. Agora ele está dentro do espaço territorial da Venezuela. Ou seja, ele entrou dentro do território. E o Maduro tem duas opções: falar em violação da soberania e declarar guerra para os Estados Unidos, ou enfiar o bigodinho entre as pernas, digo, o rabinho entre as pernas e, ó, ficar quietinho. Fala, não, Trump, vou pegar todo mundo aí, eu até te forneço ajuda, mas deixa eu quietinho aqui, né? O lance é que a gente sabe que o Trump é a cabeça do Maduro. Agora tem um detalhe. O Trump ainda não aprovou essas ações contra a Venezuela, não. Foi feito o pedido pelo Hegseth, que é o secretário de guerra ali do Donald Trump, foi feita a solicitação, mas ele ainda não aprovou essas ações oficialmente. Mas, né, pelo que se conhece do presidente Donald Trump, é bem provável que isso aconteça e o Nicolás Maduro já está tremendo, né? As propostas iniciais que o Donald Trump tinha ameaçado, tinha enviado, era primeiro começar a mandar drones, e esses drones iam sobrevoar e só atingir os líderes dos integrantes dos cartéis e aos laboratórios de produção. Fazer modelo Israel mesmo, sabe? Pegar esses drones, enviar esses drones aos cartéis. E aí o Donald Trump falou, não, vou mandar drones primeiro, esses drones vão sobrevoar, vão atirar, vão matar, e aí a gente vê o que acontece, né? Tipo, eu quero ver o que o Maduro vai falar. Se o Maduro vai responder à altura ou se vai ficar só por isso aí mesmo, né? Se o Maduro vai dar uma resposta ou se não, se vai ficar só nessa de não, eu não vi nada. Ou se o Maduro vai falar, quer saber? Eu vou acabar com o imperialismo yankee. Pois é. Abre aspas, olha o que o Donald Trump falou, ó. A Venezuela está nos enviando seus membros de gangue, seus traficantes de drogas, e isso não é aceitável. Desde 2 de setembro, os Estados Unidos já anunciaram que pelo menos 3 ofensivas contra barcos de drogas vindos da Venezuela já foram abatidos, né? Como assim? Embora Trump, sabe, seja um cara totalmente instável, isso aí a gente já deu para perceber, inclusive em relação ao Lula do Brasil, né? A gente percebe também, a gente observa também, né, que ele costuma tomar umas decisões meio abruptas
ameaça, ameaça, e tem hora que ele cumpre. Para mim, ele vai partir, né, para cima do Maduro aí, né? E espero que assim seja. Sinceramente, eu espero. E vou além, né? Na minha visão, tem outros lugares, outros países também que estão dominados pelo crime organizado. E por falar em dominados pelo crime organizado, dá uma olhada nessa matéria aqui do Metrópolis, né? Tiros em terra grilada no DF revelam como o PCC corrompia servidor do STJ, do TJ, perdão. Eu quero que vocês entendam um pequeno grande detalhe, um pequeno grande detalhe mesmo. O crime organizado, ele se apoderou da política, da polícia, do judiciário, né, do empresariado. Ele está em todos os lugares. Os tentáculos do crime organizado estão em todos os lugares dentro do Brasil. O Brasil hoje, ele tem um Estado paralelo que eu digo que é mais poderoso do que o Estado convencional. Eu acredito que o Estado paralelo que hoje paira no Brasil, que hoje existe no Brasil, ele é mais sanguinário, mais poderoso e mais atuante do que o próprio Estado brasileiro. O Estado brasileiro só serve para roubar seus impostos e gastar em viaginha por aí. Agora, o crime organizado não, esse é efetivo. Esse vai atrás de você, troca tiro, faz ameaças. Ali o sistema é bem mais bruto. Dá uma olhada nessa matéria aqui do Metrópolis aqui, tá? Ó, uma briga por um lote em assentamento irregular no Distrito Federal. Alguém pensou no MST, a hora que viu falar em assentamento irregular no Distrito Federal? Alguém ouviu falar, pensou nisso, né? Com direito a ameaça e disparo de arma de fogo, desvendou uma trama que envolve um integrante do primeiro comando da capital, arma de fogo, crime organizado, foragido por homicídio, uma advogada, nossa, que surpresa, né? Que forjava provas, e um servidor do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Território. Olha só, né? Só não disseram quem é o servidor. Acusado de vender informações públicas como sigilosas. Nessa terça-feira, o faccionado de 31 anos irá ao Tribunal do Júri, onde será julgado pela tentativa de homicídio que revelou o elo entre o PCC e um servidor do Tribunal de Justiça. Em 2023, vizinhos brigavam pela demarcação de um lote grilhado no assentamento Dorothy, em Sobradinho. A galera do sem terra aí, né? Dos invasores de terra aí. Quando chamaram Romário para resolver a situação dos parentes que estavam na briga. Eles não terão o nome revelado por não estarem envolvidos nos crimes. Chegando ao local, Romário disparou contra um homem que ficou ferido no pé esquerdo e na coxa direita. Após os disparos, Romário fugiu e entrou em contato com a advogada Carla Aparecida, aqui de 53 anos, para articular sua defesa. Normal, né? A profissão dela. Ele temia que levantasse os crimes pelos quais responde, provenientes de uma guerra contra o Comando Vermelho, adivinha, em Caldas Novas. Lá na minha Caldas Novas do Goiás, né? Mas isso em 2019, tá? Por esse crime, Romário havia sido condenado a 35 anos de prisão e era considerado fugitivo da justiça goiana desde 2019. Olha só, vou contar um caos para vocês, um caos aqui. Né? Sabe o que rolou em Caldas Novas? Eu achei interessante. Em 2021, 22, se eu não me engano, né? E sim, o crime organizado tomava conta do estado de Goiás até 2020, 2021, assim como qualquer lugar do país, assim como qualquer lugar. Hoje, São Paulo, facções criminosas tomam conta de tudo, e Goiás, né, o braço do crime organizado era gigantesco. O que aconteceu? Deu um aval para a polícia goiana e começou justamente em Caldas Novas, a guerra, né, do Comando Vermelho. Aqui, ó, iniciou guerra contra o Comando Vermelho a partir de 2019. Começou essa guerra contra o Comando Vermelho. O que aconteceu? Juntaram as forças de segurança pública do estado de Goiás e falou, quer saber? Estamos de saco cheio dessa criminalidade aqui. Vamos resolver o problema? Vamos. Os promotores ficaram tranquilos, de boa, né? Galera da Polícia Civil e a galera da Polícia Militar
resolveram fazer um acordo, ou seja, olha, bandido trocou tiro, porque em muitos países, o que funciona? O vagabundo vem e troca tiro, em muitos estados do Brasil, o vagabundo vem e troca tiro com a polícia militar, chega um perito da polícia civil, ai, mas foi desproporcional. Por quê? Por causa da rixazinha entre polícia civil e polícia militar. Em Goiás, os dois fecharam e falaram, quer saber, vamos eliminar. Chegou lá, trocou tiro? Trocou tiro. Tá aqui, ó, pronto. Já mandaram pro promotor, o promotor, trocou, então vai logo e arquiva o caso. Não tinha dessa de perseguir policial. Resultado, em uma semana, em Caldas Novas, matou 10. Soltou um e falou, vai lá e dá o recado para todo mundo. Quem ficar aqui vai para a vala. E esse aqui foi um dos que fugiram, né? E aí, mostra então, né? Ó, vamos continuar a história aqui, só para vocês entenderem. De acordo com as investigações, o advogado então articulou com uma pessoa para que assumisse a autoria dos disparos. Você, ó, pegou algum morador de rua qualquer, foi lá e pagou pro cara, falou, ó, deu 3 mil para dizer que foi ele que deu os disparos, né? Para que foi ele que atirou, forjando provas, né? Pegou algum qualquer aí que talvez nem tenha passagem. No entanto, o nome de Omar já tinha sido citado por testemunhas, para saber se a justiça procurava por ele. Carla entrou em contato com o ex-marido, que tem um conhecido no Tribunal de Justiça do Distrito Federal, para levantar as informações sobre o mandato de prisão contra o faccionado, inclusive em caso de sigilo. Vocês acham que esse pessoal acaba entregando, né, dados sigilosos para ninguém ser preso? É óbvio, né? É óbvio. Vamos lá. Criminosos trocam tiros perto de hospital após visita de Padilha. Isso é ontem, tá? Ó, The São Paulo News e Washington. O governo de Donald Trump... Não, esse aqui eu coloquei a matéria errada, né? Mas tá bom, você esquenta a cabeça com isso não, hoje é domingo. Mas o que aconteceu? O Padilha, o ministro da Saúde, foi participar de um evento. Enquanto ele estava participando de evento, né, essa turma do crime organizado está tão descarada, mas tão descarada, que os caras tiveram troca de tiros perto do hospital, né, perto do hospital. E aí, meu irmão? E aí, né, é o puro suco de Brasil. Então, assim, o crime organizado está tomando conta do Brasil, não tenha dúvida disso, tá? Vamos lá, pessoal. Próximo bloco agora a gente vai falar sobre Eduardo Bolsonaro, Alexandre de Moraes. Dá uma olhada aqui. Vem cá, vem comigo, né? Deu uma introduçãozinha aqui, só mequetrefe para vocês. Ó, pode ficar pior. Eduardo Bolsonaro explica como a Magnífica pode fazer Moraes perder milhões de reais. Essa matéria aqui, essa publicação é do Gil Diniz. Acompanha aqui comigo. Se o Moraes está bravo porque foi dada a Magnífica agora na sua esposa, na Viviane Bassa de Moraes, espere até a execução completa das sanções. Elas começaram a fazer cosquinha agora. Já estou sabendo que a Vivi perdeu uns contratos, né? Que pena. E para todos vocês da imprensa que estão chorando, a esposa dele, o que tem a esposa? O que a minha esposa tem a ver? Que ela está com a conta congelada. Foi legal, né, Alexandre? Foi legal você assinar lá, olha, congela a conta do Eduardo, congela a conta da sua esposa. E aí, como é que eu ia alimentar meus filhos? Me responda. Eu sobrevivo do meu salário, minha conta está congelada. Ou melhor, sobrevivia. Minha esposa, né, tentou ser psicóloga, né, exercia a profissão de psicóloga, que ela se formou e se graduou. Mas o Globo, lá, o João Saconi, enterrou a carreira dela, virou digital influencer. Está com a conta congelada. Como é que eu compro, literalmente, o leite dos meus filhos? Repare que a minha situação ainda é muito pior do que a do Alexandre de Moraes. Ele pode abrir uma conta numa cooperativa do Brasil. Só que qual que é o problema? Quando você se torna um sancionado, você está na lista da OFAC, você se torna tóxico, você fica radioativo. Ninguém mais quer te contratar, porque contratar você significa correr o risco de tomar as mesmas sanções de Moraes e de Vivi Bassa de Moraes. E as cifras são milionárias, meus caros. Vocês não têm noção do que a gente está falando. Vocês não têm noção do que a gente está falando. O Alexandre de Moraes, ele é bilionário. Eu falo isso com tranquilidade. Os rumores que eu fiquei sabendo chegam a 150 milhões de dólares por ano que ela acabou de perder. Você imagina o Moraes, né? Foi indicado em 2017 ou 2018 para o STF. Então, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. Ele tem ali cerca de 8 anos dentro da Suprema Corte. Se for verdadeiro que em cerca de 3 contratos
o escritório Barsi de Moraes perdeu 150 milhões de dólares ou alguma coisa parecida com isso, você imagina em 8 anos o quanto que essa galera não ganhou. E aí a outra pergunta, onde é que eles deixam esse dinheiro? Entende como é que é muito pouco para o Moraes comprar à vista uma mansão em Brasília de 16 milhões de reais? Isso que o salário dele é quase um salário de deputado, tá? 40 mil líquido. Ele já estava se desfazendo do patrimônio para gastar alguma coisa, deixar aplicado e de repente não perder tudo. Porém, no entanto, ele também não pode vender essa casa, porque quem comprar essa casa pode ser identificado como prestando auxílio financeiro a um sancionado. E pode, por consequência, também ser sancionado. E eu já aviso, nós estamos de olho. Pois é, pessoal. Vocês viram aí, né, o anúncio do Eduardo Bolsonaro, né? E sabe, tá um jogo pesado em cima dessa batalha, né? Vamos dizer assim, Eduardo Bolsonaro e Alexandre de Moraes. Hoje, o Centrão está tentando minar, né, o Eduardo Bolsonaro. Vocês devem ter acompanhado. O Centrão tá tentando minar de todas as formas, né, o Eduardo Bolsonaro, colocando como o Eduardo Bolsonaro fosse um empecilho para a direita, fosse um inimigo da direita, uma persona não grata da direita. Né? Dá uma olhada nessa matéria aqui. Ó. Eduardo Bolsonaro atormenta a direita e vira empecilho para a eleição em 2026. Matéria do Correio Brasiliense. Foi uma esquerdinha, tá? Ó, a atuação do deputado federal Eduardo Bolsonaro nos Estados Unidos limitou as opções da direita para as eleições de 2026 e passou a ser um grande empecilho para caciques partidários. E isto sim, tá? O Eduardo Bolsonaro, passou a ser um grande empecilho para caciques partidários, que fique muito claro, quem é que está incomodado com o Eduardo Bolsonaro é porque está tentando fritar o Eduardo Bolsonaro. E eu tenho aqui, né, um palpite sobre um nome, tá? Em um momento em que o Congresso deixa esfriar a discussão sobre a anistia ou a mesma dosimetria por disputas políticas internas e pressão popular, o filho 03 do ex-presidente Jair Bolsonaro continua a bradar que não aceitará qualquer acordo que não livre o pai da cadeia. O clima político para um perdão amplo, no entanto, é inexistente, tanto na Câmara quanto no Senado. O que dizem os líderes partidários é que não há possibilidade de um acordo que garanta a liberdade do ex-chefe do Executivo condenado a 27 anos de prisão. Você acha que algum líder do Centrão quer a liberdade do Bolsonaro? Você acha que algum líder do Centrão consegue controlar o apoio popular que o Bolsonaro tem? A melhor saída para Bolsonaro, portanto, seria tentar diminuir sua pena, algo que o relator do texto na Câmara, Paulinho da Força, já disse que pretende incluir no texto. Eduardo, no entanto, tem sustentado que o pai não está em condições de decidir sobre o assunto. Abre aspas. A PGR me denuncia por coação, mas quem verdadeiramente está sob coação é meu pai, publicou o deputado em seu perfil na última quinta-feira. Alguém aí tem dúvidas que estão tentando fritar o Eduardo Bolsonaro? E aí eu estou falando que é o Centrão mesmo, os próprios caciques do Centrão estão querendo pegar o Eduardo Bolsonaro, né, de todas as formas aqui e minar o Eduardo Bolsonaro, né, expor, de certa forma, até o Eduardo Bolsonaro. Né? Isso aí não é novidade para ninguém. E aí vem aqui, né, uma nova matéria que é bombástica também, pelo Paulo Figueiredo. Né? Urgente. Matéria do Paulo Figueiredo aqui, ó. Sanções a jornalistas da Globo podem começar já nos próximos dias. Acompanhe aqui comigo, pessoal, o que o Paulo Figueiredo falou aqui nesse editorial. E tem alguns nomes aqui que eu gostaria de trazer para a mesa e saber se o senhor poderia falar exatamente se essa pessoa participava dessa indústria da censura e perseguição estatal, se participava, em qual cargo, sob qual condição e qual função. Gisele Siqueira, nora da Miriam Leitão, foi secretária de comunicação do TSE. O que ela fazia exatamente, de que forma ela contribuía com essa estrutura da censura e perseguição? Bom, Gisele Siqueira, ela era secretária de comunicação do Tribunal Superior Eleitoral no período da gestão do até então presidente daquele tribunal, ministro Alexandre de Moraes. De fato, é nora da Miriam Leitão. A função... A nora da Miriam Leitão cuidava da comunicação do TSE. A nora é a mulher do filho. Então o TSE dava dinheiro para uma pessoa que era da casa, na Miriam Leitão. Não estou dizendo que a Miriam Leitão recebia, mas a nora recebia.
tinha um emprego no TSE. Não sei, talvez as posições da Miriam Leitão sejam mera coincidência. A dela dentro do tribunal, o que eu sabia, era coordenar todo o serviço, gerir todo o serviço de comunicação e imprensa daquele tribunal. E assessorar o ministro Alexandre de Moraes com relação a tudo que envolvesse a mídia. Fazia, sim, esse trabalho, porém também participava de comissões para fazer trabalhos junto às redes sociais, para que pudesse as redes sociais, como que eu vou dizer para vocês, tratar de uma forma mais rápida, mais ágil, as punições, né, os cumprimentos dos ofícios do Tribunal Superior Eleitoral. Ela, além disso, também fazia... A nora da Miriam Leitão cobrava que as empresas de tecnologia cumprissem rapidamente a derrubada de perfil, mesmo sem ordem judicial, por ofício. Esse é o tipo de coisa que dá cassação de visto. Alguns pedidos, de vez em quando, ao gabinete, para que fosse observado alguns perfis de direita, nunca de esquerda. Esse era o trabalho da Gisele dentro do tribunal. Então, alguns monitorados, eles se tornavam alvos para que se utilizasse o conteúdo publicado neles e até descobrir algo que pudesse ser usado para derrubar esse perfil, certo? Exatamente, dessa forma mesmo. Essa semana nós tivemos uma nota... A nora da Miriam Leitão era a polícia da internet? Vamos digerir isso. A nora da Miriam Leitão era a polícia da internet? Ela ficava vasculhando o perfil para monitorar, para ver se tinha alguma coisa que atrapalhasse o TSE, e aí ela ia lá e mandava as redes sociais derrubarem os perfis sempre de direita? E aí a Miriam Leitão ia defender essa merda no meio da Globo News? Esse é material para cassação de visto, Gisele. Esse é. Eu acho que deveria pegar a sogra também. Nota publicada pelo Google. E talvez, assim, a gente esteja começando a achar o elo de ligação entre a Rede Globo e o regime. Você entende, né, que o papel do Paulo Figueiredo aqui se tornou, né, de certa forma, um papel de, sabe, de vínculo, de link, né, de denúncias contra figuras brasileiras ao governo norte-americano. Isso é grande. Olha só essa outra matéria aqui também. Ó, essa aqui publicada no Metrópolis também. Isso aqui é o Paulo Capelli. Olha só. Urgente. 3 ministros do STF podem sofrer Magnitsky já nas próximas horas. Acompanhe aqui. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, estuda sancionar 3 ministros do STF com a lei Magnitsky, que impõe restrições que vão do uso de cartões de crédito a transações em dólar. Além de Alexandre de Moraes, já citado publicamente pelo governo dos Estados Unidos, estão na mira da Casa Branca os magistrados Luiz Roberto Barroso e Gilmar Mendes. Washington avalia que, por presidir a Suprema Corte, Barroso teria parcela de responsabilidade por decisões de Moraes que, na concepção da Casa Branca, violariam direitos humanos. Gilmar Mendes, por sua vez, entrou na mira do governo Trump por ser o ministro em atividade mais antigo no STF. De acordo com auxiliares do presidente dos Estados Unidos, Gilmar exerceria influência sobre seus pares por ser o decano da corte. Em um primeiro momento, Trump planeja sancionar apenas Alexandre de Moraes com a lei Magnitsky, de modo a analisar como os demais integrantes do Supremo se portarão após a medida. Como próximo passo, a Casa Branca estuda estender a punição a Barroso, Gilmar e também ao Procurador-Geral da República, Paulo Gonet. Os 3 magistrados do Supremo já foram sancionados pelos Estados Unidos com a perda do visto, punição que, na corte, só não atingiu André Mendonça, Cássio Nunes Marques e Luiz Fux. O PGR Paulo Gonet também foi alvo da perda do visto. Essa publicação acabou de ser feita agora pelo Sóstenes Cavalcante. A impressão que eu tive, né, é que essa publicação é até um pouquinho antiga, tá? Mas acabou de ser publicada agora pelo Sóstenes Cavalcante. Mas, assim, é inevitável, tá? Isso aí já ficou claro e evidente, né, a hipótese de novas sanções serem implementadas a mais ministros do Supremo Tribunal Federal. Isso aí ficou claro e evidente. Depois que a gente percebeu que, sabe, teve a condenação do Bolsonaro, já começou uma nova leva aí de sanções por parte uma nova leva de sanções por parte do Donald Trump. Tá bom? E é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do nosso editorial. É sempre um prazer estar aqui com vocês, bater um papo. Muito obrigado pela confiança e pela credibilidade. Pessoal, lembrando a vocês, né, se você pensa, sabe, em ter um plano B,
não literalmente em deixar o país, mas está vendo as coisas ficarem pesadas, desgastadas, e tem medo do Brexit, tem medo de tudo isso que está chegando, do aumento abusivo de impostos, e quer ter uma vida em uma outra jurisdição, ou seja, uma teoria das bandeiras, ou seja, ter uma conta bancária em dólar, numa jurisdição que não persegue você, você vai clicar, você vai entrar em contato nesse número, ou clicar na descrição aqui e falar direto com a gente, tá bom? Grande abraço, fica com Deus, e eu vejo vocês já no próximo editorial. Grande abraço.